Garçonete alimenta sem-abrigado. Seu chefe há deste. 25 minutos depois. Chega um homem. Melanie Marchand trabalhou durante 4 anos como garçonete em Palácio Bistrô, um renomado restaurante localizado no coração da cidade. Situado no cruzamento de 2 avenidas movimentadas, este restaurante era um dos mais movimentados do bairro. A sua decoração combinava uma elegância discreta com um toque de classicismo, molduras douradas, toalhas de mesa imaculadas e delicados castiçais. Todas as noites, o lugar fervilhava com as conversas abafadas de uma clientela sofisticada, acostumada a um serviço impecável e a um rigor infalível. Porém, por trás dessa fachada luxuosa, o ambiente para os funcionários era completamente diferente. Longe de ser um refúgio de benevolência, o restaurante funcionava sob o punho de ferro de Sr. Cartier, um proprietário intransigente que via seus servidores como engrenagens intercambiáveis em uma máquina bem lubrificada. Ele tolerou 0 erros, nenhuma distração e ainda menos iniciativa pessoal. Melanie, porém, fez de tudo para se destacar em seu trabalho. Aos 34 anos, ela sabia de cor todos os pratos do cardápio, do velouté de abóbora ao peito de pato com figos, e sabia recitar combinações de comida e vinho com a precisão de um sommelier. Ela se lembrou das preferências dos clientes regulares. Sr. Lemoine, que não suportava coentro, Madame Bellucci, que gostava que seu café expresso fosse servido exatamente 3 minutos depois da sobremesa, ou o velho Dr. Varnier, que sempre deixava um bilhete generoso embaixo do prato após um almoço solitário. Apesar do cansaço acumulado, as longas horas de serviço, os pés doloridos e os clientes exigentes, Melanie procurou manter um sorriso sincero. Porque no fundo ela amava seu trabalho. Servir não era apenas uma tarefa mecânica, era uma forma de estar em contato com o ser humano, de tornar um dia mais doce através de um simples gesto, de uma palavra amável, de um prato bem apresentado. Naquela manhã, o inverno cobriu a cidade com um véu gelado. Flocos de neve giravam no ar, pousando nos parapeitos das janelas do Palais Bistrô. As calçadas brilhantes refletiam a luz dos postes de luz e os transeuntes seguiam apressados, com os colarinhos levantados, fugindo do impacto do vento. Melanie tinha acabado de servir um cappuccino espumoso a um casal sentado perto da janela saliente quando viu uma figura encolhida na calçada em frente. Ali, sentado no chão congelado, um negro, vestido com casaco fino demais para a estação, olhava para os transeuntes com cansaço silencioso. Suas feições eram marcadas pelo cansaço e pela fome. Seu rosto emaciado contrastava com a névoa de sua respiração escapando para o ar gelado. Mas o que impressionou Melanie não foi a sua aparência, mas o seu olhar. Um olhar digno. Ele não estendeu a mão. Ele não implorou. Ele apenas observou, como se tentasse lembrar como era fazer parte deste mundo agitado ao seu redor. Os transeuntes desviavam o olhar ao vê-lo. Alguns apertavam os casacos como se a pobreza fosse contagiosa. Melanie sentiu o coração apertar. Ela conhecia a luta, não tão brutalmente como a deste homem, mas o suficiente para compreender o que significava sobreviver com pouco. Ela cresceu em uma família modesta, onde cada centavo contava e onde sobreviver significava fazer cálculos cuidadosos. Seu pai, mecânico, fazia horas extras para lhes proporcionar um teto sobre suas cabeças, enquanto sua mãe limpava escritórios vazios. Eles nunca tiveram luxo, mas sempre tinham algo para comer. E este homem? Quantos dias se passaram desde que ele comeu uma refeição quente? Melanie olhou para a cozinha, onde os pratos fumegantes passavam pela escotilha. Ela sabia que Monsieur Cartier nunca toleraria que ela tomasse tal iniciativa, mas naquele momento ela não se importou. Sem hesitar, ela foi até a cozinha e pegou um prato ainda fumegante de sopa de legumes, um pedaço de pão crocante e um café bem quente. Ela colocou tudo em uma bandeja, certificando-se de que ninguém estava olhando para ela, e então se dirigiu para a saída. Antes de abrir a porta, ela deu uma última olhada a Sr. Cartier, que conversava com um cliente rico, um homem de terno de 3 peças e rosto satisfeito. Seu chefe estava muito ocupado lisonjeando essa clientela para notar sua ausência. Respirando fundo, ela abriu a porta e saiu para o frio intenso. O homem pulou ligeiramente quando a viu agachada na frente dele. Aqui, senhor, pegue isto. Está muito frio para ficar com o estômago vazio. Ele ficou atordoado por um momento, como se esse simples gesto fosse inesperado demais para ser real. Então seus olhos pousaram no prato e algo mudou em seu olhar. Um misto de surpresa e gratidão.
mas também uma certa hesitação. Eu não posso aceitar. Você vai ter problemas. Melanie sorri gentilmente. Não se preocupe comigo. Coma enquanto está quente. O homem hesitou por mais um segundo, depois seus lábios trêmulos se esticaram num sorriso agradecido. Obrigado. Você é uma alma linda. Melanie sentiu um calor suave invadi-la. Ela estava prestes a se levantar quando uma voz mordaz veio de trás dela, cortando o ar como uma lâmina. Melanie. O que você está fazendo? Ella franziu a testa. Seu sangue congela. Lentamente ela se virou para encarar Sr. Cartier. Ele ficou parado na porta, com os braços cruzados e o rosto contorcido de raiva. Seus olhos brilharam e em sua expressão Melanie leu algo que não era apenas fúria, mas desprezo. No meu restaurante não alimentamos os vagabundos. Trovejou Cartier, sua voz estalando como um chicote, quebrando o murmúrio ambiente e atraindo a atenção de todos. Um silêncio tenso instalou-se imediatamente na sala. As conversas cessaram, os garfos suspensos no ar. Melanie sentiu os olhares sobre ela, alguns curiosos, outros desaprovadores e alguns, talvez, solidários. Ela respirou fundo, engolindo a humilhação que crescia dentro dela como uma onda ardente. Eu não poderia deixá-lo morrer de fome diante dos nossos olhos, disse ele. Ela respondeu com uma voz controlada, mas firme. Ela queria permanecer calma, digna. Ela se recusou a desmaiar na frente dele. Mas Cartier não se importou. Seu olhar duro e impiedoso a perfurou como uma lâmina. Se você quer fazer caridade, vá trabalhar em outro lugar. Você está demitido imediatamente. Um arrepio percorreu a sala. Alguns clientes trocaram olhares escandalizados, outros desviaram o olhar, preferindo não se envolver. Uma mulher, sentada perto da janela, largou a xícara com uma exasperação audível. Um homem de terno, que parecia ser um frequentador regular, balançou a cabeça lentamente. Melanie sentiu uma pontada no coração, não por causa da perda do emprego. Ela já tinha visto coisas piores na vida, mas por causa da flagrante injustiça da situação. No entanto, ela não tremeu. Em vez disso, ela lentamente tirou o avental, colocou-o cuidadosamente sobre uma mesa próxima e olhou nos olhos de Cartier. Tudo bem. Ela fez uma pausa, deixando seu silêncio se instalar como um tapa. Depois, com voz clara e confiante, acrescentou. Mas saiba de uma coisa, Sr. Cartier. Um dia você entenderá que a verdadeira riqueza não se mede pelo valor de uma refeição, mas pelo valor de um coração. Um murmúrio percorreu a sala. Mesmo aqueles que não ousaram falar até então pareciam abalados com sua declaração. Cartier abriu a boca, pronto para responder, mas nenhuma palavra saiu. Melanie se virou e saiu do restaurante, com as costas retas e a cabeça erguida. A porta se fechou atrás dela com um baque surdo. Na rua, o ar frio atingiu-a como um chicote. Sua respiração formava pequenas nuvens brancas enquanto ela se movia sem rumo. Suas mãos tremiam ligeiramente, mais de raiva do que de frio. Ela caminhou assim por alguns minutos, seus pensamentos girando em sua cabeça. Foi um erro? Ela tinha sido muito impulsiva? Não. Ela sabia disso no fundo. Ela tinha feito o que era certo. Mas apesar da sua certeza, uma amargura persistiu. Não foi tanto a perda do emprego que o afetou, mas sim a injustiça do mundo, a crueldade que punia a compaixão e glorificava a indiferença. Ela acaba sentada em um banco, observando a cidade ganhar vida ao seu redor. Os transeuntes iam e vinham, apressados, absortos no seu dia a dia. Então, um movimento chamou sua atenção. Um carro preto e luxuoso parou bem em frente ao restaurante. Sua carroceria impecável refletia as luzes dos postes de luz. As portas se abriram com fluidez silenciosa e um homem saiu. Ele era alto, esguio e usava um casaco longo e elegante. Sua aparência imponente traía um certo poder, um carisma natural que impunha respeito. Seus sapatos de couro brilhavam sob a luz da rua e seus movimentos eram medidos e precisos. 2 assistentes o acompanhavam, um segurando uma pasta e o outro consultando um telefone. Melanie observou, intrigada. O homem parou na calçada por um momento, olhou para dentro do restaurante e depois abriu a porta com um gesto confiante. Mal ele havia cruzado a soleira quando explosões de vozes ecoaram lá dentro.
Fragmentos de conversa chegaram até ele, abafados pelo vidro. Alguns momentos depois, a porta se abriu de repente. Monsieur Cartier apareceu à porta, o rosto pálido, congelado numa expressão de estupor e angústia. Ele parecia ter perdido toda sua arrogância. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele olhava para o homem em pânico. Melanie sentiu seu coração acelerar. Quem era esse homem e por que Cartier, geralmente tão confiante, de repente parecia tão vulnerável? O homem deu alguns passos à frente, elevando-se sobre Cartier com sua presença natural. Sua voz era calma, mas afiada como uma lâmina afiada. Meu nome é Emmanuel Lawson. Sou o dono desta rede de restaurantes. Um calafrio percorreu a sala. O anúncio veio como um martelo. Cartier empalideceu instantaneamente. Suas costas enrijeceram e seus lábios se separaram, mas nenhum som saiu. Suas mãos suadas agarraram o balcão, como se fosse sua última âncora. Os clientes, atentos a cada palavra, prenderam a respiração. A atmosfera tornou-se elétrica, como se o próprio ar pesasse mais. Emmanuel Lawson olhou lentamente para Cartier, examinando o homem com uma intensidade que o fez murchar ainda mais. Então, com voz calma, ele continuou. Acabei de saber que uma de suas garçonetes foi demitida por alimentar um homem faminto. Esse homem era eu, anos atrás. Uma onda de choque passou pela sala. Alguns sussurros surgiram. Cartier, atordoado, abriu a boca para gaguejar alguma coisa, mas Lawson ergueu ligeiramente a mão. O gesto, embora sutil, foi autoritário. Não haveria discussão. Eu conhecia a rua. Eu conhecia a fome. Eu conhecia aquele desespero que corrói a alma, quando cada dia é uma batalha para sobreviver. E uma noite, quando eu não passava de uma sombra errante, uma garçonete como Melanie estendeu a mão para mim. Ela não tinha nada a ganhar com isso. Ela apenas viu um ser humano que precisava de ajuda. E graças a esse simples gesto, encontrei forças para me levantar. Ele fez uma pausa. Seu olhar varreu a sala, cada cliente sentindo o poder de suas palavras. Hoje construí um império. E recuso-me a permitir que o meu negócio seja gerido por homens sem humanidade. Sua voz tornou-se mais profunda, quase ameaçadora. Cartier engoliu em seco. Suas feições tensas, sua tez pálida, tudo nele traía o pânico que o dominava. Ele sabia que a sentença era iminente. Lawson se aproximou dele novamente, diminuindo a distância, elevando-se sobre ele em toda sua altura. Você está demitido. Imediatamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns clientes trocaram olhares surpresos, outros deram um sorriso discreto. Uma mulher aplaude baixinho, rapidamente imitada por algumas outras. Cartier, ele, vacila. Seus lábios tremiam, procurando desesperadamente uma resposta, uma defesa. Mas não havia nenhum. Ele estava acabado. Lentamente, ele tirou o paletó, colocou-o sobre o balcão e abaixou a cabeça. Ele sentiu os olhares pesando sobre ele, queimando de desprezo. Sem dizer uma palavra, ele saiu do restaurante, sua sombra desaparecendo na noite fria. Lá fora, Melanie, petrificada, tinha visto tudo. Ela ficou lá, congelada, seu coração batendo descontroladamente. Então, inesperadamente, Emmanuel Lawson virou-se para ela e acenou. Senhorita Marchand, gostaria de lhe oferecer um cargo de gerente neste restaurante. É você quem merece estar aqui, não ele. Melanie sentiu uma onda de emoção invadi-la. Sua garganta apertou. Ela não podia acreditar no que acabará de ouvir. Ela hesitou por um momento e depois, com passos medidos, avançou em direção à entrada. Cada batida do seu coração ressoava em seu peito como um tambor. Quando ela cruzou a soleira, sentiu olhos sobre ela, mas desta vez não eram mais de humilhação. Foi respeito. Um murmúrio de admiração percorreu a sala. Um homem assentiu, sorrindo. Uma mulher ao fundo ergueu o copo como se quisesse brindar a sua coragem. Melanie respirou fundo e levantou a cabeça. Ela acabará de provar que a gentileza não era uma fraqueza. Às vezes, era até a chave para um destino que ninguém poderia ter previsto.